A antiga China. Apesar de estar sempre à sombra de outras civilizações antigas, como a Roma e a Grécia clássicas, a antiga China foi, sem dúvida, um período fascinante da história, repleto de eventos que os livros raramente contam. Foi na China, afinal, que surgiram alguns dos métodos de punição mais brutais e implacáveis do mundo. De ser esmagado por um elefante até o uso do Kang, junte-se a nós para descobrir os piores métodos de punição na antiga China. Então prepare-se, porque vamos começar! Comecemos com o método Kang. Este é um dos métodos de punição mais infames da antiga China, uma forma de tortura pública que combinava humilhação com um extremo desconforto. Consistia em uma grande estrutura de madeira que rodeava o pescoço e as mãos do condenado, obrigando-o a permanecer em uma posição incômoda e inabilitante por longos períodos. O Kang era mais do que um simples dispositivo de restrição, e ele estava projetado para que a pessoa se tornasse um espetáculo ambulante de seu próprio castigo. As tábuas de madeira, frequentemente pesadas e de dimensões consideráveis, eram uma carga constante que o condenado devia suportar, limitando severamente seus movimentos. Esse peso constante não só causava dor crescente no pescoço, ombros e costas, mas também servia como uma forma de tortura psicológica. O aspecto mais notável do Kang era sua função como ferramenta de humilhação pública. As autoridades costumavam gravar na estrutura o crime cometido, assegurando que todos soubessem da vergonha do condenado. Incapaz de se alimentar ou se defender, a pessoa dependia da caridade dos transeuntes ou dos familiares para sobreviver, tornando-se um espetáculo de miséria e penitência. Além disso, exposto ao clima, à fome e à sede, o castigo às vezes levava à morte, se prolongado por muito tempo. Agora vamos ao método Lin Chi. Mas antes, se ainda não fez isso, não esqueça de nos apoiar deixando um bom gostei e uma inscrição. Obrigado e vamos continuar. O processo do Lin Chi começava com a condenação de um indivíduo, geralmente por crimes gravíssimos, como traição ou assassinato de um membro da família real. O condenado era amarrado a um poste ou estrutura que o impedia de se mover, e o carrasco, muitas vezes um especialista nessa técnica, procedia com uma série de incisões no corpo do condenado, cortando pequenas partes de carne uma a uma. Embora seja conhecido como morte por 1000 cortes, a quantidade de cortes variava e nem sempre chegava a 1000. O objetivo era prolongar a vida do condenado pelo maior tempo possível, fazendo com que cada corte fosse um tormento individual. Os cortes começavam nas extremidades, e à medida que o processo avançava, se aproximavam das partes vitais do corpo. A execução, que podia durar horas, era planejada para maximizar o sofrimento físico e psicológico da vítima. O Lin Chi não buscava apenas infligir dor, mas também desonrar o condenado, pois na cultura chinesa da época o respeito pelo corpo após a morte era essencial. A mutilação do corpo impedia um enterro digno, afetando a percepção da alma na vida após a morte, o que tornava este castigo ainda mais temível. Continuemos com o método de ser esmagado por elefantes. Nesse caso, os condenados eram levados a uma praça pública ou a algum lugar designado, onde eram obrigados a se deitar no chão. Os elefantes, criaturas de tamanho colossal, eram treinados especificamente para este propósito, obedecendo a seus treinadores para executar o castigo com precisão. Sob uma ordem, o elefante levantava uma de suas enormes patas e a deixava cair sobre o corpo da vítima, esmagando ossos e órgãos em um único e devastador movimento. O terror desse método não residia apenas na dor física, mas também no medo psicológico. Os elefantes, considerados sagrados e poderosos, se tornavam instrumentos de uma justiça brutal que eliminava os condenados de uma maneira que evocava tanto respeito quanto horror. O ato de ser esmagado não era apenas uma sentença de morte, mas uma demonstração da força do Estado e da natureza, combinados para impor uma punição irrefutável. Esse tipo de execução também servia como um aviso público. Os espectadores presenciavam o terrível poder do castigo e compreendiam a inevitabilidade da morte nas mãos de uma força tão imponente. Finalmente,
O método de tatuar o rosto dos acusados é um dos mais curiosos. Na antiga China, essa forma de castigo combinava dor física com humilhação duradoura. Conhecido como Mo, consistia em marcar permanentemente o rosto do condenado com caracteres chineses que indicavam o crime cometido. Essa tatuagem não era apenas uma pena física, mas também um estigma social que acompanharia o indivíduo pelo resto da vida. O processo começava com a sentença do acusado, muitas vezes por crimes como roubo, traição ou desobediência grave. Em vez de aplicar uma pena de morte ou prisão, as autoridades optavam por esse castigo para garantir que o condenado fosse identificado pela sociedade como um criminoso. Os caracteres chineses, gravados na testa ou nas bochechas, descreviam o crime, tornando o delito visível para todos. A dor da aplicação da tatuagem era apenas o início do tormento e, marcado para sempre, o condenado enfrentava rejeição e discriminação em uma sociedade que valorizava a reputação e a honra familiar, afetando não só o indivíduo, mas também sua família e descendentes. Por que existiam castigos tão brutais na China? A sociedade chinesa antiga valorizava profundamente a harmonia, a ordem e o respeito às normas. Essas crenças estavam profundamente arraigadas em filosofias como o confucionismo, que enfatizava a importância da obediência, da hierarquia e do dever coletivo. Nesse contexto, os castigos severos não serviam apenas como ferramentas de correção, mas também como dissuasores para manter a ordem social. A aplicação rígida da lei era vista como um meio de preservar a estabilidade e evitar o caos, considerado o maior inimigo do bem-estar social. Em uma cultura onde a honra e a reputação eram fundamentais, os castigos não buscavam apenas punir o corpo, mas também marcar o indivíduo, de modo que sua falta de conformidade ficasse exposta publicamente. Isso assegurava que tanto o infrator quanto outros possíveis transgressores fossem desencorajados de desafiar a ordem estabelecida. Um fato curioso sobre a antiga China é o uso do papel-moeda. Enquanto o comércio no Ocidente ainda dependia de moedas metálicas, na China, durante a dinastia Tang, por volta do século VII, surgiu o primeiro sistema de papel-moeda do mundo. Esse sistema se desenvolveu plenamente na dinastia Song, no século XI, facilitando transações em um território vasto e evitando o transporte pesado de moedas. Esse avanço impressionante mostrava a complexidade econômica da sociedade chinesa e destacava sua habilidade de inovar. E bem, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de nos apoiar com um gostei e uma inscrição. Obrigado e até a próxima!